Em Baalbek, no Líbano, os pesquisadores se deparam com um mistério. 3 pedras são construídas na fundação de um templo que, na verdade, não deveria existir. Além disso, os pilares do templo são feitos de uma pedra que só ocorre em Assuã, no Egito, a quase 1.500 quilômetros de distância. O transporte de pedras pesadas já apresenta problemas no presente. Pedras pesando tanto quanto a maior de Baalbek teriam que ser levantadas com 18 gruas pesadas hoje. Mesmo os componentes das quase 100 colunas exigiriam comboios incríveis de caminhões pesados, especialmente acondicionados. Mas estas pedras foram movimentadas nesta distância em uma época que não havia asfaltos nem motores. Tudo isso deu origem a especulações. Será que as pedras de Baalbek também são legadas de uma cultura muito antiga que possuía tecnologias avançadas? Quem realmente poderia estar por trás da construção do Templo de Baalbek? Nós damos uma olhada hoje neste vídeo. Antes da gente começar, a gente já gostaria de pedir para que você participe de maneira ativa, como sempre. Agradecemos também os seus comentários aí no final do vídeo, apropriados a esse tópico. E todos os comentários particularmente inteligentes, úteis ou inspiradores de nossos assinantes, com certeza serão recompensados com um extra aí no futuro, hein? Você receberá um coração nosso e também as melhores contribuições serão fixadas no topo. Certifique-se de que você já se inscreveu aqui no canal e mencione isso no seu comentário. O mistério de Baalbek. Baalbek, no Líbano moderno, é um antigo povoado que uma vez esteve em um grande cruzamento de rotas de caravanas do norte, leste e sul. Ao longo dos milênios, Baalbek tem sido habitado e transformado por muitas culturas e povos. Após os cananeus bíblicos, vieram os gregos sob Alexandre o Grande, depois os romanos. Todas essas culturas tinham escolhido um lugar muito especial para seus templos e lugares de culto, uma colina chamada Heliópolis, por Alexandre o Grande. As ruínas dos santuários romanos ainda estão lá hoje. Entre as estruturas mais imponentes estava um templo dedicado a Júpiter e um para honrar Baco, o deus do prazer e do vinho. À primeira vista, estas ruínas do templo se parecem com muitas outras dos romanos. Fundações de pedra, colunas, pedaços de pedra espalhados ao redor e os restos de figuras de deuses. No entanto, o complexo temático de Baalbek abriga um mistério ainda não resolvido. As fundações do Templo de Júpiter contêm 3 blocos de pedra conhecidos como Trilithon. Estes blocos de pedra de 19 metros de comprimento e 6 metros de largura pesam 800 toneladas cada um e são tão bem trabalhados que nenhuma folha de papel caberia nas juntas. Na pedreira de Baalbek, os pesquisadores encontraram os outros 3 gigantes de pedra. Estes, embora nunca tenham saído da pedreira, são considerados os maiores monumentos de pedra já criados e movidos por humanos. A Pedra da Mulher Grávida, a Pedra do Sul e a Pedra Esquecida pesam mais de 1.000 toneladas cada uma e permanece um mistério até hoje como estas pedras poderiam ter sido feitas e movidas. Nós já lidamos com estas 3 pedras em detalhes em outro vídeo. Hoje nós olhamos para outro mistério de Baalbek. Isso são as colunas de pedra. 100 pilares de Aswan a Baalbek. Hoje, as 6 colunas coríntias ainda empeçam o marco de Baalbek. Elas já foram parte do Templo de Júpiter e foi encerrado por um total de 54 colunas deste tipo. Estas colunas são especiais. Elas são as maiores erigidas aí na antiguidade. Cada coluna tem 22,6 metros de altura e 2,2 metros de diâmetro. Assim, estas colunas se elevam sobre os monumentos mundialmente famosos da Acrópole em Atenas por 2 vezes. Ao contrário do Trilithon, as colunas não foram construídas a partir de uma única pedra, mas foram montadas a partir de peças individuais perfeitamente trabalhadas. O que é realmente incrível sobre este monumento é a origem da pedra. Hoje nós sabemos com certeza que o granito rosa vem de uma pedreira perto de Assuã. E, como você provavelmente reconheceu imediatamente, está no Egito. E para esclarecer as escalas aqui imediatamente, Baalbek está hoje a cerca de 1.444 quilômetros de distância de Assuã. Pelo menos é o que diz o Google Maps, que hoje usa suas estradas que são pavimentadas e podem ser percorridas por carros. O Templo de Júpiter foi construído em Baalbek no século II ou III d.C. No Império Romano, havia de fato estradas, carrinhos e certamente muitas bestas de carga, mas transportar uma quantidade de pedra como esta ainda é um milagre. Não apenas o material para as 54 colunas do Templo de Júpiter foi transportado de Aswan para Baalbek, mas também outros componentes para as aproximadamente 50 colunas do Templo de Baco.
A carga da pedra foi de vários milhares de toneladas. A pedra da mulher grávida, que nós já mostramos no início do vídeo, pesa um pouco mais de 1.000 toneladas. Aqui, nós mostramos uma foto de um modelo no Jungfraupark, em Interlaken, na Suíça, que mostra a força que seria necessária hoje para levantar 1.000 toneladas. Agora, você pode imaginar as forças necessárias para transportar cargas de pedra pesando vários milhares de toneladas em uma distância de 1.440 quilômetros. Se você já viu uma estrada romana, você sabe que eram simples estradas de paralelepípedos com buracos, ranhuras e fendas entre as pedras. Como os romanos poderiam ter feito isso? Há evidências de que os romanos tinham um sistema sofisticado de elevação e tração. A maneira que eles trabalhavam foi preservada em alguns documentos. O arquiteto e engenheiro romano Vitruvius descreveu o sistema de roldanas com estas palavras: 2 vigas são necessárias para a viga, cuja espessura depende da carga máxima esperada. Elas são ligadas na parte superior com estribo de ferro e divididas na parte inferior com um V invertido. As cordas são presas à cabeça da lança, que são dispostas ao redor para mantê-la estável. Uma roldana é suspensa do topo. Esse alívio encontrado na Via Cassia, na Itália, mostra a técnica sendo operada exatamente por 2 homens. Pode explicar como as pedras foram içadas em carrinhos e pode também explicar como os componentes foram colocados um em cima do outro para formar colunas em Baalbek. No entanto, parece quase impossível para as mentes críticas que os romanos poderiam ter transportado pedras pesando várias centenas de toneladas em uma distância tão longa. Também é um mistério porque o granito rosa de todas as coisas teve que ser usado neste local, quando pedras de outras qualidades estariam disponíveis em pedreiras muito mais próximas. No entanto, as colunas de pedra do templo de Júpiter e Baco não contradizem necessariamente as possibilidades humanas dos romanos, a tal ponto que temos que pensar no trabalho dos extraterrestres. O que pode ser descartado com um grau justo de certeza, entretanto, é que os romanos moveram 3 gigantes de pedra de Trilithon. Se você já viu nosso novo vídeo sobre esse assunto, você já deve saber que existe um testemunho de que os romanos estavam sobrecarregados com o transporte do obelisco de Karnak. Foi somente quando o imperador Constantino o Grande teve o obelisco cortado que ele pode ser trazido em direção a Constantinopla. O obelisco não pesa mais do que 500 toneladas e levou vários anos para completar a sua jornada. As pedras do Trilithon pesam pelo menos 800 toneladas. O mistério dos blocos de pedra gigantescos. Até hoje, os pesquisadores também se perguntam por que as 3 pedras gigantes foram deixadas na pedreira Baalbek. Há 3 teorias. 1. As pedras podem ter sido muito pesadas e, portanto, permaneceram deitadas. As pedras eram componentes de uma pedreira ainda existente. 2. As pedras eram componentes de um monumento muito maior, muito antes da época romana, mas isso não podia mais ser completado. 3. As pedras eram rejeitadas, quebradas ou cortadas impropriamente da pedra. Se as pedras fossem realmente pesadas demais para serem transportadas, os construtores que as criaram teriam reduzido o tamanho das pedras e certamente as teriam usado em outro lugar. Uma vez que tal bloco tenha sido martelado para fora da pedreira, ele não é simplesmente deixado deitado ao redor. Esta explicação também se encaixa no argumento de que as pedras poderiam ter sido rejeitadas. Como muitos blocos de pedras menores foram usados nas fundações de Baalbek e nos templos, os trabalhadores certamente os teriam quebrado. Embora não haja atualmente nenhuma evidência real de que a fundação sob o templo de Júpiter seja muito mais antiga do que a época romana, entretanto há frequentes especulações de que este é precisamente o caso. Não apenas a fundação do complexo do templo de Baalbek, que contém pedras, na verdade, que eram muito grandes demais para terem sido transportadas nos tempos antigos. Este fenômeno também é encontrado nas pirâmides do Egito e na chamada Pirâmide Esquecida de Baca. E, estranhamente, o granito especial de Rosa Assuan também era usado em cada caso. O que estas estruturas também têm em comum é que é difícil determinar a sua verdadeira idade e o seu real propósito. É concebível que as pirâmides e as fundações do templo de Baalbek tenham 10.000 anos de idade ou mais. Possivelmente o trabalho de uma cultura desconhecida. É claro, amigos, fenômenos incomuns têm frequentemente rumores de que Baalbek poderia ter sido uma espécie de platô de pouso para naves espaciais. No entanto, a estática e o tamanho da plataforma por si só tornam isso bastante improvável. Mas, enfim, o que a gente sabe sobre plataformas de pouso para naves espaciais? Vamos deixar essas teorias de lado e olhar para abordagens mais naturais de onde este gigantismo de pedra vem e como pode ser explicado que as pessoas em tempos antigos eram capazes de transportar pedras por longas distâncias, onde hoje nós lutaríamos com toda a nossa tecnologia. Aqui também tem várias abordagens.
uma vez que agora surgiram evidências ao redor do mundo de que a raça humana pode ter produzido civilizações avançadas muito antes da Antiguidade e também da Antiguidade egípcia. E é possível que uma dessas civilizações seja responsável pela construção do Trilithon em Baalbek. É espantoso, uma vez que outra vez, como construções similares, são neste mundo e foram criadas para culturas que supostamente não tiveram contato umas com as outras. Na entrada do templo de Baalbek, a forma trapezoidal pode ser encontrada. Isso não é necessariamente característico de construção do templo pelos romanos. No entanto, a forma foi encontrada em prédios incas e também no Egito. Os contatos entre egípcios e romanos são claros, mas como é que pirâmides e trapézios também foram construídos no continente sul-americano? Pesquisadores alternativos continuam apontando que existe uma conexão entre os edifícios que a antiga arqueologia e a ciência natural não querem ver. Nós também devemos estar cientes, neste ponto, que a arqueologia só existe há cerca de 200 anos. E nesse tempo, muito foi escavado e aprendemos muito também sobre culturas anteriores, mas ainda não podemos saber tudo e não encontramos tudo o que está adormecido em algum lugar da Terra. Monumentos inexplicáveis como o Trilithon ou a Esfinge nos lembram de manter nossas mentes abertas e tomar cuidado para sempre tentar explicar tudo com fatos conhecidos. A ciência também deve deixar espaço para o novo. No final, nós não sabemos quem poderia ter estado trabalhando em Baalbek. Nós só sabemos que os romanos, muito provavelmente, não construíram as fundações sob os templos. Então, deve ter sido uma cultura mais antiga, e eles, obviamente, tinham melhor tecnologia do que nós temos até hoje. Agora, você é que diz aí, qual que é a sua explicação para o incomum transporte de pedras na antiguidade e para os gigantescos monumentos de pedra? Você acredita no trabalho de uma tecnologia misteriosa ou você pode explicar esses fenômenos de forma bastante natural? A gente aguarda aí a sua contribuição e lembre-se de dar um curtir aí se você gostou do vídeo e mencionar a sua inscrição aqui no início, caso já seja um inscrito. E a gente se fala na próxima aqui em Mundos Escondidos. Tchau!